Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, tá? A aula de hoje vai ser sobre a química do efeito estufa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Efeito estufa, tá? A gente está vendo aqui uma imagem, tá? Que está simbolizando o efeito estufa, sim, tá bom? E ele mostra, tá? A diferença de dois lados do planeta Terra, tá? Que a gente vai entender essa diferença, tá? Então, a gente sabe que o nosso planeta, ele recebe energia solar, né? Energia luminosa do Sol, tá? Mas já imaginou se essa energia da luminosa ela fosse refletida para o espaço, 100% da energia? Eu acho que o nosso planeta ia virar uma bola de neve, tá? E não ia ser bom, porque nós precisamos da energia luminosa e também do calor gerado por ela para a gente sobreviver. Então acho que a gente não ia estar nesse planeta, tá? Ou estaríamos de uma forma diferente, sabe-se lá, né? Então o que acontece? O nosso planeta, ele precisa reter esse calor, senão a gente já era, né? Então existe um fenômeno muito bacana que é chamado efeito estufa. Ele é bom, ele é muito bom, tá? Então vou explicar rapidamente o que é efeito estufa para vocês. Vocês estão vendo uma imagem, tá? Escrito efeito estufa. O que a gente está vendo aqui? O Sol, tá? Liberando energia solar para o espaço. Uma parte dessa energia luminosa ela vem para o nosso planeta. Olha que bacana, tá? E ela vai se chocar com a nossa superfície terrestre. E essa energia ela pode ser refletida. Olha só esse feixe luminoso em amarelo. Ele é refletido para o espaço novamente. Então a gente perde energia solar. A gente perde. Ela não é usada. Mas se ela fosse totalmente refletida, nosso planeta seria uma bola de neve. E já que não é, mas por quê? Existem gases específicos na atmosfera que vão reter, tá? Esse calor, essa energia infravermelha, tá? Então, ao invés dele permitir a liberação para o espaço, ele vai absorver, tá? Vai absorver essa energia. Então, existem alguns gases que a gente vai chamar de gases do efeito estufa. São gases que vão manter esse calor no planeta. Muito bom. Então, esse gás, o que acontece aqui nessa imagem? O raio luminoso, ele vai incidir na Terra, uma parte refletida e a outra parte ela é absorvida por esses gases. Então ele mantém esse calor no planeta Terra, tá? E aí a gente vai chamar isso de efeito estufa, porque dá a ideia de uma estufa de plantas, onde que aquele local fica aquecido, tá? Então dá uma ideia. Então quais são esses gases? O metano, tá? O metano, o gás carbônico e o vapor d'água. Cara, o vapor d'água também ele influencia no efeito estufa, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Esses gases aqui eles vão armazenar, vão absorver a energia dos raios infravermelhos, tá bom? E aí o nosso planeta fica numa boa, quentinho. Mas e se houver um descontrole do efeito estufa? O que será que vai acontecer aí? Esse é o problema. É esse descontrole. É igual a Vênus. Vênus tem um efeito estufa absurdo, tá? Absurdo. Então, a temperatura dele é muito alta. Então, o que vai acontecer? Esses gases, eles vão absorver essa energia, tá? Infravermelha, e vai manter essa temperatura, vai
manter esse calor no planeta. Mas se aumentar a quantidade desses gases do efeito estufa, né, que é o desequilíbrio desse efeito estufa, você vai ter um aumento de temperatura global. Você vai ter esse aumento, tá? Então isso se torna prejudicial, tá? Então o que pode causar isso? O que pode causar isso? Então, me perdoe. O que pode causar isso? Seriam fazendas, tá? Desculpa, são as fazendas, são o aumento de gado, né? Em que ele vai liberar muito metano, tá? Através do arroto. Nós também liberamos metano, tá? Porque existem bactérias que vão produzir metano em nosso intestino. Aí já sabe por onde sai esse metano na gente, né? Nós temos também um problemaço, que é se você aumenta a temperatura do planeta, você começa a tirar o gelo de determinadas áreas do planeta, onde estava tudo congelado. E aí você aumenta a decomposição dessa matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela pode ser decomposta por bactérias metanogênicas. Ou seja, elas vão produzir metano mais ainda. Então é um ciclo vicioso, sacaram? Aumenta a temperatura, aumenta a decomposição de organismos, aumenta o metano. E esse metano é muito prejudicial. Ele absorve muito mais quantidade de energia, tá? Então aumenta cada vez mais a temperatura do planeta. Tá legal? Então o que vai acontecer também, tá? Então o que a gente tem que fazer? Diminuir a queima de combustíveis fósseis, né? Que vai estar relacionada ao gás carbônico, tá? Principalmente. A diminuição também de fazendas, né? Que vão criar gado. A gente tem que diminuir. O problema e aí a comida, né? Então isso é uma questão bem complicada, tá? E também a gente tem que tentar diminuir esse aquecimento global, tá? Para que a gente não tenha mais decomposição da matéria orgânica, tá bom? Então a gente vai ter bastante problemas em relação a isso. Então quais são as consequências desse aquecimento global? O aumento do nível do mar, né? O descongelamento das geleiras, tá? Também tem a alteração climática, galera. A alteração climática não é que vai ficar nevando no Brasil, não é isso. A gente vai ter uma alteração do nosso clima. Mas o que? Vai ficar mais ameno? Não, vai ficar muito mais quente, e muito mais quente, cada vez mais, e a gente vai sofrer com isso. Então vai aumentar a fome no planeta, como já está, porque você vai começar a ter regiões que vão virar desertos. Então você não tem uma boa região para plantio. Na África está acontecendo isso, tá? E em outras regiões do planeta também. E começa a acabar também com a água em determinadas regiões, porque evapora muito, tá? Evapora muito. E complica-se mais quando você começa a queimar florestas, né? Vocês lembram disso nos noticiários? Começa a queimar florestas e cortar florestas para a criação de gado, né? Que é um grande problema da Amazônia, tá? E aumenta também as doenças causadas por insetos. Por quê? Porque os insetos começam a proliferar mais, tá? E aí começa a ter um aumento de insetos e eles podem trazer mais doenças pra gente, tá legal? Então, por que eu estou falando dessa aula? Porque tem tudo a ver. Porque são 3 gases, tá? Que eles estão realizando um tipo de ligação química que a gente já conhece, que é a ligação covalente, tá? Eles estão realizando uma ligação covalente. Então, isso aí, esses átomos, tá? Eles são similares por causa do tipo de ligação. Tá? Então eu trouxe essa aula para mostrar e pontuar perfeitamente onde que a gente vai ver ligações covalentes.
de formas diferentes, tá? Então, os gases do efeito estufa, eles são formados por ligação covalente. Metano, CH4, carbono com 4 hidrogênios, eles estão fazendo ligação covalente. A água também é ligação covalente e o gás carbônico também ligação covalente, CO2, que também pode ser chamado de dióxido de carbono, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Cuidado aí, estudem e se cuidem, hein?